Agora vamos lá, gente. Toda segunda-feira a gente tem um momento super importante aqui no programa, que é o nosso aprendizado sobre dependência química. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, porque tem gente que fala, não tenho problema com dependência química, isso não é pra mim. Que ao contrário do que você imagina, quando a gente fala de amor exigente, a gente fala de qualidade de vida. Para quem tem problema da dependência química, é um programa que funciona comprovadamente, dá certo e é por isso que está há tantos anos. Mas, para todos que têm um problema com, eu vou falar de um jeito muito leigo, uma droga de comportamento, ou uma compulsão, algum comportamento inadequado, você que está com dificuldade de lidar um pouco até mesmo com a condução do seu filho, passando pelas fases da vida, saindo da infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, enfim. Gente, amor exigente é para todo mundo. Se você hoje está na maior idade, está com dificuldade de encarar também esse momento da sua vida, está experimentando uma dor muito grande porque a sua casa ficou vazia, então, é hoje o dia da gente aprender. Amor exigente funciona, viu? Para todos. São muitas histórias de vidas restauradas. Hoje a gente vai falar sobre saborear a sobriedade. O que é isso? Viver na sobriedade é possível. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, e por Skype a gente tem a presença do Antônio Benedito da Silva Neto, que é coordenador geral dos grupos de sobriedade. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que bom, gratidão de nos acolher novamente. Né? E agora o Antônio que está por Skype, será que ele já está conectado? Creio que sim. Olá, meu amigo Antônio, nosso coordenador geral de grupos de sobriedade, não só do Brasil, mas também de boa parte da América Latina, onde o amor exigente já está chegando. Que maravilha. E é assim, né, gente, só cresce tanto, só está em tantos lugares, porque é um programa que funciona. E é um programa que funciona porque ele é de ação, ele não é só de blá, blá, blá. A coisa que eu acho mais dura de ouvir quando você está no meio de um furacão de problemas mas tem que fazer alguma coisa diferente. Aí a pessoa fica mais perdida ainda, fala, mas o quê? Amor exigente te dá esse insight do que é que você tem que fazer de diferente e mais ainda, te estimula a fazer diferente através das metas semanais, semana após semana, não é isso? Sugestões que vão vindo nos retornos das partilhas, Cláudia, baseado nos 24 princípios do amor exigente, 12 básicos e 12 éticos. E o Antônio, ele que nos sugeriu este tema, saboreando a sobriedade, que eu acho que cai bem neste mês junino, que a gente vai saborear bolo de paçoca e outras coisas. Aqui tem bolo de paçoca, mas aqui tá todo dia uma tentação, viu, Antônio? Tem que saborear devagarinho e a sobriedade é assim, porque nós temos que mudar o ritmo das coisas, não é Antônio? Boa tarde, Antônio. Conta um pouquinho pra gente o que é saborear a sobriedade. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, meu padrinho. Boa tarde a toda a família aí, Amor Exigente, a Rede Vida. Gratidão por poder nos permitir estar aqui. Saborear a sobriedade, para mim, nada mais é do que viver. Ter a paixão de viver a cada dia, entregando todas as suas vontades, os seus medos, entregando as suas conquistas também. Saborear a sobriedade é você se levantar e ver a sua família aí trabalhar feliz. Não ver mais a sua família triste, pensando que hora que será que meu ente querido vai voltar para dentro de casa, que hora será que meu marido vai chegar, que a minha esposa vai chegar, será que ele vai chegar vivo ou não? E saborear a sobriedade é você voltar para o seio familiar, é isso que eu prezo muito isso dentro da minha sobriedade. É poder ver o sorriso no olhar de uma pessoa que um dia você fez chorar. É você trazer o sorriso de volta a essa pessoa, trazer a alegria, a conquista, se olhar no espelho e se amar da forma que você é, se olhar no espelho e se valorizar e se entregar intensamente pela sua sobriedade. Colocar ela à frente de tudo e de todos, menos de Deus. Deixar que Ele conduza a gente no caminho certo, no caminho que vai fazer com que a gente olhe para trás e não fique mais apegado a Ele. Só veja de onde nós saímos e para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. Isso, para mim, é muito saborear a sobriedade e degustar ela de uma forma muito entregue, muito intensa, porque um dia eu experimentei droga e eu já ouvi falar que quem usou droga experimentou um dos melhores prazeres. E hoje, experimentando a sobriedade, eu digo que o melhor prazer que um dia o Antônio experimentou se chama sobriedade, se chama ficar sóbrio. Sóbrio da mente, do corpo, da alma. A sobriedade, para mim, ela é o que faz eu levantar
e respirar. Para mim, sobriedade é o meu respiro que eu faço a cada dia. Assim, tá? Nossa, que bom te ouvir falando isso. Eu fico imaginando que muita gente está ouvindo agora, impactado. Mas muita gente também fala, puxa, mas como é que ele conseguiu isso? Porque as pessoas às vezes até querem, mas lá dentro tem uma dor muito grande, lá dentro tem uma compulsão latente, né? Deixa disso, só mais um pouquinho, que nada que só por hoje. Como é que você lida com a sua sobriedade, ou melhor, com a sua dependência química? Porque você é um dependente químico em recuperação, né? E graças a Deus, há tanto tempo. Isso. Então, Cláudia, é o olhar somente para a sobriedade. É esquecer que um dia você fez o uso abusivo de álcool ou outras drogas. Não esquecer da sua doença. A minha doença, eu tenho ela pelo resto de minha vida. Porém, se eu praticar diariamente a minha sobriedade, ela fica do meu lado calma, tranquila e serena. Eu preciso fazer as lembranças da minha sobriedade, né? Você disse que eu sou um adicto em recuperação e eu até sempre falo dentro da sala de sobriedade que eu não me identifico mais como um adicto em recuperação. Eu me identifico como uma pessoa em recuperação, né? Porque adicto é escravo e eu deixei de ser escravo graças a esse programa de Amor Exigente, trabalhando as metas, trabalhando a disciplina, a honestidade e as regras que precisa ter para se manter sóbrio. O deixar de viver as palavras da época de ativa, né? Ficar parando de partilhar sobre o quanto que você usou de droga, o que você fez para usar droga, e sim falar da importância da sua sobriedade. O que você vai fazer para se manter limpo, o que você vai fazer para ser honesto, o que você vai fazer para ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa ética, né? Quando a gente trabalha essa forma, a nossa doença ela vai ficando do nosso lado, mas ela vai silenciando, né? Quanto mais a gente fala de sobriedade, menos a gente escuta a nossa doença. Eu penso muito nisso, sabe? Então, chega a um ponto que eu falo por mim, sabe, Cláudia? Eu não sei mais quanto tempo faz que eu sinto vontade de usar droga, porque eu não penso mais nela. Eu penso diariamente na minha sobriedade. Como que eu vou fazer para alimentar a minha sobriedade no dia de hoje? Então, eu vou lutar, eu vou trabalhar, e se me der vontade, eu vou chamar meu padrinho, eu vou chamar minha esposa, eu vou chamar quem tiver que chamar, para que eu seja honesto e verdadeiro com ele, chegue e fale, ó, estou com vontade de usar droga, preciso de ajuda, né? Porque é muito mais fácil pedir ajuda do que depois pedir o perdão. Para mim é muito mais fácil o pedido de ajuda do que o perdão depois. O perdão vem cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de fraqueza, e a ajuda vem com muita força, né? E aí a gente sempre tem aí os padrinhos para nos ajudar, para nos impulsionar, a esposa, a família também para nos acompanhar, e dar a mão junto com a minha, e fazer assim, vamos embora, porque juntos somos mais fortes. Antônio, olha, foi um dos depoimentos mais tocantes e, ao mesmo tempo, tão claro, porque eu tenho certeza que veio do fundo do seu coração, mas antes eu acho que veio da vontade de Deus, porque, assim, tem alguém assistindo agora, não tenho dúvidas, que precisava ouvir exatamente tudo o que você falou. E olha que lindo, é o foco na sobriedade, né? Não é ficar olhando para trás, é olhar para a sobriedade e construir dia após dia. Fantástico. Nossa, que bom, aprendemos muito já, né? Cláudia, e lembrando sempre que sobriedade não é algo que apenas o dependente químico em recuperação deve promover na sua vida, mas também a família do dependente, porque ela passa a não ser mais sóbria. Ela passa a controlar demais, a falar demais, a chorar demais. E o Amor Exigente vem fazer esse convite, que a família toda participe do movimento no sentido de que vai ter que fazer as mudanças de comportamento. Sabe, Cláudia, o Antônio é uma pessoa em recuperação. Nós falamos assim nos grupos de Amor Exigente, uma pessoa em recuperação. E ele ama o Amor Exigente e vive o Amor Exigente. Porém, há aqueles que ainda não entraram em recuperação e odeiam o Amor Exigente. Então, as famílias dessas pessoas precisam tomar algumas atitudes para fazer com que a pessoa, pelo menos, entre em abstinência por um período, para que a mente dela volte a ficar mais clara, o coração e o espírito se abram para entender o programa e aí fazer como o Antônio faz, se tornar um apaixonado pelo programa de Amor Exigente. Mas eu acho que é isso que mantém Antônio na sobriedade, essa paixão, né? Ele está com esse foco, está envolvido dessa forma, não tem meio termo, né? É você realmente falar, eu amo a sobriedade, eu amo a vida e vou à luta por isso. Agora, o Antônio, Luiz Fernando,
dizendo, deixou claro assim quais são os passos para ele continuar vivendo e saboreando a sobriedade. Agora, você, por exemplo, que tem a experiência do outro lado, você falou que a família também precisa estar nesse foco, né? O que é que você de fato sugere? O que é que os pais, os familiares, os cônjuges podem fazer? O que seria saborear a sobriedade? Cláudia, eu gosto muito de ter um olhar voltado para a sobriedade familiar, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de ter a sobriedade familiar. Na minha casa eu vivo isso com a minha esposa. Desde o dia que eu entrei em sobriedade, a minha esposa entrou junto comigo em sobriedade. E a partir desse momento, a minha casa se tornou fator de proteção para a minha vida. Então, os familiares que querem ter o seu ente querido em sobriedade, a gente tem que pensar assim, até onde eu estou disposto a lutar pela sobriedade da minha família. Não é nem só do meu ente querido. Qual a entrega que eu vou fazer? Porque eu preciso ter uma casa onde eu me sinta seguro. Eu não posso abrir a geladeira e ver bebida alcoólica dentro daquela geladeira. Eu não posso abrir a despensa e ver 1 litro de pinga embaixo daquela despensa, 1 litro de 51, né? O alcoólico ali dentro daquela despensa. Então, eu preciso ter a minha casa com um fator de proteção. E eu sempre digo nos grupos, Cláudia, que quando a minha esposa aponta para mim uma recaída de comportamento que eu tenho, eu sempre dou um ouvido para ela, porque a minha esposa está em sobriedade também. Porque se ela não estivesse praticando o grupo de amor exigente, estudando os princípios, tentando ficar cada vez melhor também, eu penso que eu não iria dar ouvido a ela, não, porque eu ia dizer para ela, mas você não vive, como que você quer que eu viva, né? Então, assim, eu vejo muitos familiares querendo que nós parássemos de usar droga pelo resto da vida, mas o pai e a mãe também não querem se submeter a ficar também sem a sua droga. E conhecer qual é a doença do seu ente querido. Se você tem um filho que faz o uso de crack e você acender um cigarro do lado dele, você pode estar ligando a memória eufórica do seu ente querido. Porque para usar o crack precisa da cinza do cigarro. Então a gente precisa conhecer qual é a substância que o seu ente querido está usando, qual é o caminho que vai trilhar para que ele possa se entregar e ficar cada vez melhor. E aí a família também caminhar, praticar amor exigente, viver as metas, colocar os princípios na sua vida, nas suas casas. Dona Maris que escreveu 15 regras de como tornar um lar comunidade terapêutica. E aí tem muitas famílias que às vezes vêm conversar comigo, Cláudio, falam assim, Antônio, eu estou com dificuldade de colocar a regra para o meu filho. Daí eu sempre digo, mas a regra não é só para o seu filho, a regra é para todos que estão dentro dessa casa. Não adianta colocar só a regra para o seu filho e você não cumprir essa regra, ser a primeira a quebrar a regra. Então, o familiar que coloca as regras tem que colocar para todos, para que a gente juntos consigamos alcançar essa tão sonhada sobriedade, né? A qual eu ainda estou em busca também dessa tão sonhada sobriedade, um dia eu alcanço, né? Eu acho que eu só vou conseguir falar assim 100% da minha sobriedade, né? Nem eu vou dizer, né? Quem estiver em volta do meu caixão, porque eu só quero ali ter a certeza de que realmente eu venci a minha doença, né? E para que eu consiga chegar nesse momento, eu tenho que estar junto com esse grupo maravilhoso que Deus me presenteou, chamado Amor Exigente, junto com a minha família, junto com os demais. Então, a família precisa unir mesmo, dar as mãos, igual é o desenho do Amor Exigente, e caminhar junto, né? Não ter, no horário de almoço, de janta, naquelas conversas que às vezes é muito à toa, falar sobre a doença, falar sobre a sobriedade, dizer, estamos cada vez melhor. Que bom, gente. Como é bom ouvir tudo isso, né? Como é bom entender que é possível. Mas é claro que é desafiador, né? É desafiador. Eu achei muito bom o que você trouxe, Antônio, porque o que acontece normalmente é que as famílias querem que a doença seja curada, né? Que a pessoa fique curada da doença sem que ela tenha nenhum envolvimento, nenhum desafio, né? Que é assim, como se fosse um passe de mágica, mas é realmente algo que envolve a família toda e precisa fazer concessões, né? Por isso, Cláudia, que eu gostei desse tema, muito saboreando. Bom. Quando você vai comer um chocolate, quando vou comer um chocolate, eu coloco no céu da boca e fico sem mastigar, que é para, né, demorar mais para gastar e para ser tão gostoso, né? E eu penso que a sobriedade, quando você fala em saborear, é isso, né? É no tempo da sobriedade, devagarinho, aproveitando cada dia. E os benefícios que essa sobriedade traz, porque o dependente químico, quando está na ativa, ele perde tudo, ele não tem amigos, porque só tem pessoas que usam com ele, mas não são amigos, ele perde a família, ele perde a esposa, ele perde o emprego.
Até o cachorro não gosta mais dele. E quando ele entra em recuperação, olha quantas tudo coisas isso ele volta, ganha, né? Que tudo aí que isso foi legal o volta. Antônio falar os ganhos, né? E Contar aí não os tem que ganhos. saborear uma coisa dessa? Novos amigos, uma família de Paz, não tem mais um aquela novo guerra emprego, voltar a estudar, voltar a terminar sentir-se uma profissionalização. Nossa, quanta coisa que vem com a sobriedade, que a gente diz os ganhos da sobriedade. E quando uma pessoa partilha no Amor Exigente, no grupo de sobriedade, estes ganhos, nós batemos palma, fazemos festa e dizemos, você conquistou isso porque você permitiu entrar em recuperação e estar sóbrio neste momento. Que coisa boa. Nossa, que papo gostoso hoje, né? Amei. Antônio, não tem como te agradecer, viu? Que maravilha que você trouxe pra gente. Uma forma muito clara, muito lúcida da gente falar sobre sobriedade. E a Santo Antônio trouxe um Antônio. Ah, verdade! Hoje é dia de Santo Antônio. Obrigada, Antônio, por partilhar com a gente de forma tão maravilhosa. Eu vim até de xadrez, porque eu achei que nós íamos dançar quadrilha. Você tá no clima da quadrilha, né? Ei, que beleza. Vai ter bolo de paçoca no seu programa. Fica aqui pra você comer esse bolinho. Ó, eu vou ficar assistindo até o fim. Fique. Luiz Fernando, tem grupo hoje online? Segundas-feiras é o grupo Família de Amor Exigente com a Dona Mara. A Dona Mara nos ouve, nos acolhe e dá retornos, às vezes muito carinhosos e às vezes retornos que nos sacodem para nós tomarmos uma atitude, sairmos do comodismo e fazermos o que nós precisamos fazer sem medo de crise. Sim, porque às vezes a gente realmente precisa de um puxãozinho de orelha, né? Porque às vezes a gente tá meio assim e não toma a atitude certa. E aqui, Amor Exigente é ação. Aí vem no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br. Lá tem as bandeiras, grupos online. Você vai encontrar o da segunda-feira, ali está o ID do Zoom para você participar da reunião. Então, tá mais fácil do que você imagina. Agora, se você quiser presencial, também tem grupos espalhados pelo Brasil todo, até fora do Brasil. Você entra em contato através do WhatsApp para tirar alguma dúvida, se quiser, no 11 25196555 ou no próprio site amorexigente.org.br. E siga também nas redes sociais Amor Exigente Oficial, tá? E quando tiver cursos, vá fazer. O importante é você se envolver. Opa, queimou uma lâmpada ali. Levei um susto. Você ouviu o depoimento do Antônio, que está sempre à frente, junto com toda a turma de Amor Exigente, e Luiz Fernando, esse presidente querido que está pronto para te acolher tão bem. Muito obrigada. Gratidão, primeiro dia da nossa nova vida, né, Cláudia? Amém. Primeiro dia da nossa nova vida. É hoje, gente. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigado pela oportunidade de poder ser útil. Muito obrigada. Que joia de papo. Muito obrigada. Você fica aí até a hora do bolo. É o bolo de paçoca. Isso.